Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Hoje, dia 11 de novembro, quarta-feira, a Igreja celebra a memória de São Martinho Bispo. São Martinho é um daqueles santos protagonistas que seu nome perpetua pelas gerações, pelo testemunho de obras e ações que realizou. Um episódio que chama a atenção vai nos dizer que São Martinho, cavalgando em volta da sua ampla manta de guarda imperial, encontra um pobre endurecido pelo frio, e com gesto generoso corta em duas a sua manta, dando a metade ao pobre. À noite, em sonho, viu Jesus em volta daquela outra metade, sorrindo-lhe, reconhecido. Sinal para nós hoje, para que tenhamos também compaixão dos necessitados e também tenhamos ação. Neste mesmo enredo, a liturgia de hoje, na carta a Tito, capítulo 3, versículos 1 a 7, traz hoje recomendações preciosas para a formação da comunidade. Primeiramente, a importância de sermos obedientes àqueles que são os nossos superiores em todas as áreas. Não uma obediência cega, mas consciente, nascida da certeza que estamos no caminho certo, tendo em vista sempre a Igreja como um lugar de formação permanente, de ajuda. Dela devem salvar as pessoas que irão ajudar a governar com justiça e promover uma sociedade mais justa. Somente assim a Igreja cumprirá o seu papel profético. Uma igreja que vai ao encontro dos necessitados, que sabe reconhecer as infinitas graças que Deus concede a ela, como vemos no Evangelho de hoje. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, que vai nos dizer: Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Enquanto estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Jesus atravessa um povoado e 10 leprosos vêm ao seu encontro, pedindo compaixão. Jesus se compadece deles. Veja bem, Jesus teve compaixão deles e não dó. Jesus não teve dó dos leprosos. Vejo muitas pessoas dizerem, até de forma enfática: Ai, tenho dó de tal pessoa, tenho dó da situação que tal pessoa se encontra. Mas não é capaz de mover uma pena para ajudar. Não move um dedo sequer para ajudar. Os leprosos não pedem que Jesus tenha dó deles. Eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós.
E Jesus teve compaixão. E o que é compaixão? A compaixão é aquele sentimento divino em que o sofrimento da outra pessoa passa a ser o sofrimento daquele que se compadeceu. Compadecer-se é, portanto, sofrer com aquele que sofre. Nesse caso, Jesus sentiu as dores dos leprosos, a dor da exclusão, a dor da marginalização, a dor da solidão, a dor do silêncio, a dor de não ser amado, de não ser reconhecido, a dor de ser alguém que nada acrescenta. Dores estas que se desdobram em outros tipos de dores. Diante disso, ele pede que vão se apresentar ao sacerdote. Jesus, ele os encoraja a romper as barreiras da exclusão, a ter iniciativa e quebrar os preconceitos que os mantinham afastados dos demais. Eles acreditam e obedecem. Quando obedecemos a Jesus, os males de nossa vida se dissipam. Eles ficaram curados antes mesmo de chegar no sacerdote. Porém, apenas um voltou para agradecer. E este era um estrangeiro. O que isso tem a nos dizer, caríssimos irmãos? Mostra, em primeiro lugar, que Jesus ele nos liberta todos os dias de muitos males, mas poucas ou nenhuma vez o agradecemos. Em segundo lugar, o homem que voltou para agradecer demonstrou uma libertação total, uma fé madura. Essa volta significa um compromisso assumido. E a melhor maneira de agradecer a Deus é fazer a sua vontade, é colocar em prática seus ensinamentos e se comprometer com a vida. Muitos são os que recebem graças todos os dias, mas são poucos os que se comprometem com a comunidade, se comprometem com a própria vida, se comprometem com a sociedade. Numa dedicação gratuita ao próximo. Infelizmente, muitos são os poucos que se comprometem. É bom pensar sobre essas situações com as quais nos deparamos todos os dias em nossa comunidade e na nossa sociedade. Por fim, rezemos pela nossa conversão e rezemos pela conversão de todos os que estão à nossa volta, para que saibamos mostrar o nosso agradecimento a Deus por meio do nosso compromisso com os irmãos, através da compaixão e através da ação, como vimos um belo gesto de São Martinho, homem que tornou-se santo, e do próprio Jesus que nos ensina neste santo evangelho. E nunca, nunca se esqueça, a nossa volta significa nossa conversão. E se virmos a falhar, não nos esqueçamos o que o salmista hoje canta no Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Paz e bem.